São ideias, são conversas, são diálogos. E esse é o podcast da Ação Geral. Hoje, nosso episódio é com a Suiane Aracaki, uma arquiteta que conheci na minha volta a Brasília. E para quem não acredita que eu digo que gostaria de ser um arquiteto um dia, ela é a maior prova disso, porque foi minha professora lá em 2012. Eu tentei fazer arquitetura, para quem não sabe. Não Eu pode citar entrei. os anos. Anos foram muito difíceis. Eu acho que foi 2012, eu estou chutando aqui por alto, mas eu me sentia velho já. Eu me sentia já assim, eu devia ter quase uns 30, não sei. Mas eu lembro de me sentir, não consegui fazer arquitetura, eu ainda tenho esse sonho, vou fazer um dia, talvez aos 60 anos, mas naquela época eu não consegui, então eu fiz ali 2, 3 semestres, e você foi minha professora de projeto, projeto 1, e me marcou muito aqueles momentos ali, acho que reverberam para mim a prática, um pouco que eu aprendi na arquitetura já reverbera muito para hoje, para onde eu acabei indo. Então, gostaria de te agradecer de ter topado, antes de tudo, de conversar comigo aqui hoje, né, na Ação Geral. E, e queria saber como é que você está de lá para cá. A gente quase não se encontrou e eu estou com a minha professora aqui. Imagina, né? Primeiro eu fico muito feliz, não só de participar. São Geraldo é sempre uma referência, né? Então, eu estava vindo para cá e pensando nisso. Que tem outras lojas que às vezes você vai indicar para o cliente e aí o cliente pergunta, mas onde que é? E a gente fala, é na rua da São Geraldo, né? Então, é quase endereço, né? Mas feliz, né, por essa oportunidade de estar aqui conversando sobre a São Geraldo, nesse momento tão bacana, e muito feliz de te encontrar também. É muito bom a gente encontrar as pessoas que também marcaram a gente, né, porque tem pessoas que realmente deixam um pouco de si. E você sabe que você foi uma delas, né, com certeza. Ah, Super que bom, criativo, que bom. e vou puxar a orelha mesmo, porque precisa terminar esse curso, Precisa. que é tão lindo, né, uma disciplina que é tão linda, que a arquitetura tem por essência servir, né? E é um servir materializando sonhos, né? Então isso que é muito lindo da arquitetura, de poder transformar. E acho que todo mundo que entra e se encanta consegue perceber o poder transformador, né? A ferramenta de transformação da realidade e do ser humano. Né? Então acho que é isso também que te encantou, né, Mar? Sim, é uma prática muito intelectual, mas de transformação, de você mudar o estado das coisas, né? E, e vejo isso, e vendo você, uma pessoa que formou muita gente através do seu conhecimento. Eu estou aqui como aluno, vamos dizer, ex-aluno, e imagino que você tem milhares de ex-alunos, pessoas que estão aí reverberando as suas ideias, né, os seus princípios, vamos dizer assim, e tudo, todo o seu conhecimento, e formando uma geração de novos arquitetos para essa cidade que precisa dessa, dessa informação, precisa ainda mais do que as outras cidades, eu acho, porque aqui a gente tem tanta, né, tanta referência, A né? gente tem um compromisso, né? A gente tem compromisso. Não dá para fazer coisa errada aqui, não. E eu queria saber como é que é essa vida entre, e você também atuante no mercado, como é que é essa vida entre a academia e o mercado? É uma dança, né? É, eu acho que um completa o outro. O que eu levo para a sala de aula são muitas experiências do dia a dia, né? De como que o escritório é administrado, como os valores que a gente tem, não de arquitetura em si, de linguagem, estilo, mas os valores que a gente tem para a vida, né? De integridade, de tentar fazer o máximo efeito com o mínimo de recursos, né? Para que a gente consiga ter uma economia, para que a gente seja sustentável e faça girar esse ciclo, né, de prosperidade mesmo para todo mundo. E essa integridade, que é um dos nossos grandes valores do escritório, ele tem que estar pontuado, tem que estar presente em todos os momentos. Então, levar isso para a sala de aula é muito natural, né? Porque daí a gente se coloca como pessoa, porque a arquitetura que a gente produz é uma extensão da gente mesmo, né? Mas se torna uma coisa natural. Então, o que a gente faz no dia a dia do escritório, né, eu costumo falar para os alunos, então, na vida como ela é, né, e é bem Tem assim nos mesmo. livros e tem na vida. Isso. E aí, na prática, funciona assim. E é isso que eu tenho tentado fazer há 20 anos, né? Que eu estou dando aula e às vezes
eu penso que chega, acho que eu já dei minha contribuição, e aí surge um aluno, por exemplo, que mexe com a gente e fala, poxa, vale a pena a gente estar aqui todo dia ensinando, parece que é a mesma coisa, mas não é, porque a gente também se transformou, né? Então, aquela Suiene de 20 anos atrás, ou a de 2012, né, quando a gente se conheceu, não é mais a mesma de hoje. Então, essa transformação é muito legal também. Essa alquimia, né, de transformar as coisas em outras, de extrair alguma coisa que surge a partir de uma essência, né? Não, demais. E fora esse compromisso, assim, que desafios que você tem visto, como que como aplicar esse conhecimento todo, né, na prática? É possível ainda fazer uma arquitetura? A gente vem de Brasília, que eu acho que tem também um apelo muito acadêmico, tem um pensamento muito da academia, tem o UNB formado aí com grandes arquitetos naquele momento. Como é que, quais são os desafios de hoje, de agora, de se fazer uma boa arquitetura? Marcos, eu acho que o nosso maior desafio talvez seja o mundo bombardeado de informações, né? A gente tem hoje um acesso muito grande a muitas informações, mas eu vejo uma dificuldade do jovem arquiteto em se aprofundar, em fazer mergulho de profundidade mesmo, sabe? Por exemplo, as referências que eu tinha na faculdade, acho que assim eu vou acabar deixa muito clara a minha idade, né? Mas, por exemplo, eu tive a minha aula inaugural com o Niemeyer, né, na UNB, em 92. Eu tive aula com o Marcílio, com um engenheiro que ajudou a calcular a maior parte dos prédios da cidade. Então, assim, são pessoas de peso. E aí as minhas referências eram essas, dessas pessoas que dão um caldo, né, na nossa formação. E a gente tinha menos recurso de informação, né? A gente tinha menos acesso, não tinha internet como tem hoje, né? É, as nossas pesquisas eram feitas na biblioteca, vendo o acervo da biblioteca, esperando um periódico chegar, coisas desse tipo. Hoje não. Hoje a informação está na ponta do dedo. E são muitas. Então, existe uma tendência a essa superficialidade, né? E aí isso distrai um pouco a gente, tira um pouco a gente do foco. E acho que a maior parte dos jovens arquitetos, eles se perdem um pouco nisso de não se fazem a pergunta de por que eu estou fazendo isso, sabe? Não só por que eu sou arquiteto, mas durante o projeto, por que eu estou tomando essa decisão técnica de projeto, né? E quando a gente faz essa pergunta, fica tudo muito mais fácil, né? É como se fosse um farol, né, que ilumina ali o teu caminho e fala, essa decisão que eu estou tomando de projeto, ela me afasta ou ela me aproxima daquela minha ideia, daquele meu conceito, né? Então, isso é que eu acho que é a grande dificuldade desse momento. É você não ter unicamente um Pinterest como referência, mas você conseguir se aprofundar em grandes arquitetos, em grandes obras, estudar o projeto, né? Por que esse arquiteto fez isso? Né? Por que ele mexeu na topografia desse jeito? Ou por que ele escolheu esse revestimento? Porque a escolha de um revestimento não está relacionada a uma cor e a um formato. Né? Tem um monte de questões que estão por trás disso, dessa materialidade e dessa percepção da ambiência, né, que você cria a partir de uma escolha que pode parecer simples, mas não é. Né? E são pequenas escolhas ou que parecem simples, né, ou que podem parecer simples, mas que, no, que combinadas elas formam um todo, que eu acho que aí é o nome do seu escritório e da sua Exatamente. prática. Que eu estou chutando, mas tem essa ideia de juntar as partes para criar um todo maior? Então, o todo é exatamente isso, né? É essa questão de você ter um olhar sistêmico a respeito de um projeto ou de uma ideia, de uma demanda de um cliente, mas é você ter uma visão holística, entendendo que, na verdade, a soma das partes vai gerar muito mais do que um conjunto, assim, sabe? Ela vai influenciar na vida das pessoas, né? Então, por exemplo, quando se faz uma casa, o entendimento do espaço como lar, essa relação homem e espaço é o que te starta, por exemplo, a sua relação com o mundo, né? De quem é você, como que você se desloca no espaço, como você se relaciona com os objetos, ou seja, vai muito além, né? Então é essa visão total de conjunto, né? De realmente você
não se apegar tanto às pequenas partes, mas você entender que essas partes elas são muito mais do que um conjunto, né? Perfeito. E essa visão holística, mais um chute meu, né? Porque eu sei que o meu irmão, ele tem um filhinho pequeno e seu pai é o pediatra dele, e Dr. Romeu Aracaki. Então aí de origem japonesa, japonesa, tô certo? Origem japonesa, e esse pensamento holístico é algo que veio da sua casa, ou essa naturalidade, ou esse purismo, porque o que o meu irmão fala é que assim, ele não deixa tomar remédio, ele não deixa, assim, ele não é que não deixa tomar remédio, ele é mais tranquilo, ele deixa o corpo falar mesmo, não é essa É, coisa, um monte de remédio, um monte de preocupação, não. Então é mais orgânico, é mais leve, mas entendendo esse sistema como um todo. Como é que foi ter um olha, pai médico e com... en- então, eu acho que tem super a ver sim, sabe? Mas, resumidamente, acho que foi uma série de situações que me fizeram chegar nesse ponto, né? De entender o todo como um conjunto, né? Mas com certeza essa visão oriental contribuiu, né? Mas eu acho que também, por exemplo, eu morei na 108 quando era pequena e eu tive um problema no coração e aí eu não podia, tinha 2 anos, então não podia correr, não podia pular, não podia fazer nada. E eu não gostava de comer, ao contrário de hoje, né? Mas eu tinha uma babá que tinha a função de me dar comida. E aí a gente ia para 308 para eu brincar nos jardins do Burle Marx, enquanto ela me enfiava comida goela abaixo, né? Era essa a função dela, coitada. Mas deu certo, né? Então eu cresci nos parquinhos da 308, que não são parquinhos de plástico, né? Não é rotomoldagem. Você tem que criar brincadeira, né? O paisagismo, que é a paisagem, não é planta, né? Tem essa função de te abrigar, te acolher num espaço aberto, né? E a partir daí, você é o autor, você é o protagonista, né? Então, imagina, eu cresci nos jardins da 308, ali correndo em volta da igrejinha, naquela topografia modificada, com aquelas fachadas, com aquelas cores, os cobogós, essa ventilação cruzada, tudo isso, eu acho que vai alimentando quem você é, Sim, né? é o seu Vai construindo vocabulário, né? você. Sim. Exato. E é claro que meus pais sempre foram muito alternativos, assim, digamos, Ninguém é né? arquiteto, ninguém é Entre... artista, Não, ninguém. não. Tá. Mas meu pai já tem essa visão do ser humano, né? Essa visão diferentona, assim, de não ver as partes, e sim o todo, né? A homeopatia, que é a linha dele, é o que a gente entende, né? O ser humano como um todo. Então, meu pai, assim, minha mãe instrutora de yoga, os amigos deles eram todos artistas, né? Então, era maestro, pianista, arquitetos. Então, as festas lá em casa eram sempre assim, rodeada de gente criativa, né? Então, acho que tudo isso foi influenciando e, claro, acho que o que me marcou muito foi o espaço, né? Os espaços que a gente morou ao longo da minha infância que fizeram com que eu chegasse aqui, né? Que demais. Não, bom demais. E também, assim, eu acho que você é a primeira geração aí de nativos em Brasília produzindo arquitetura. Talvez não a primeira, mas segunda, talvez? Terceira? Acho que sim. É. Então, assim, temos poucas pessoas, né, nascidas em Brasília que beberam lá de criança esse repertório, né, e agora estão replicando isso. De que forma que essas ideias estão presentes no seu trabalho hoje, essas ideias que você viveu ali na infância, ou esses conceitos que eram tão marcantes, como é que eles estão agora no seu trabalho? É, é difícil até eu desvincular, sabe, uma coisa da outra, porque para mim é tudo muito relacionado. Então eu não consigo, por exemplo, pensar em arquitetura sem pensar em estrutura. E se a gente for observar os prédios desenhados pelo Niemeyer ou até por outros arquitetos no começo de Brasília, tem aquela famosa frase, né? Quando a estrutura está pronta, a arquitetura também está pronta, né? Porque a gente não tinha tempo aqui na cidade, na construção da cidade, não tinha tempo, não tinha materiais, não tinha uma diversidade de materiais para você escolher. Então a gente tinha concreto, mármore branco e madeira e pedra portuguesa. Acabou. Então, imagina a encomenda do cliente, né?
olha, Niemeyer, você precisa construir uma cidade inteira, né? Você tem 4 materiais para você usar e quando o prédio estiver pronto, a estrutura estiver pronta, tem que estar tudo resolvido, né? Então, eu acho que é muito disso, né? Beber dessa fonte é considerar a estrutura como expressão plástica da arquitetura. Não dá para desvincular uma coisa da outra, né? Então, essa expressão da estrutura ela precisa ser muito forte, e é o que a gente tenta fazer também no nosso trabalho. Os nossos estudos preliminares, por exemplo, eles vão com a estrutura solucionada, pré-dimensionada, o tipo de estrutura, as passagens de instalações horizontais, verticais, a movimentação de terra, porque isso é muito o que a gente aprendeu, assim, né, de como usar a técnica a favor, né? Nossa, você falando assim, ainda bem que eu não fiz arquitetura, porque dá até arrepio, é um organismo, né? Você constrói um organismo inteiro, é muita coisa, é complexo. E exige conhecimento técnico, eu acho conhecimento também artístico, né? Referências de diversos lugares, mas também me incomoda um pouco, talvez, a profusão de imagens, né, que a gente vive, esse tanto de Pinterest que tem, tá tudo muito igual, e esse fato de ser muito igual acaba tirando um pouco o papel ou a evidência do papel do arquiteto, a importância do arquiteto em um projeto, qualquer projeto. Sim. Seja construir uma cadeira ou construir um prédio, eu acho que o arquiteto faz toda a diferença. É ele que pensa como transformar o estado das coisas, é o nosso papo inicial. E sem isso, só fica uma coisa funcional. Então, acho que o arquiteto ele dá liga para tudo, sabe? Mas eu sinto que a gente está num momento de. Posso estar errado, mas de desvalorização da prática. É porque tem muito arquiteto, é porque as pessoas não estão entendendo, está mais fácil construir. O que está acontecendo? Porque eu sinto assim, é barato contratar um arquiteto. Eu acho barato. Por tanto que ele entrega, se for dimensionar, assim, vou dar um chute, mas eu acho que deve custar 1% do preço de uma obra. É muito pouco. Normalmente, o custo de projeto de arquitetura gira em torno aí de 6% do total da obra. E de projetos, de modo geral, arquitetura, estrutura, instalações, vai ficar entre 10% e 12% do total da obra. Tá. Mas continua sendo barato, né? Porque se você não tem projeto, isso vai te custar bastante, porque você vai ter que refazer e você vai ter que, talvez, conviver com o erro, né? Ou se você tem um projeto ruim, incompleto, né, que não tem as informações necessárias, isso pode te gerar um prejuízo muito grande, né? Então, eu super concordo. Acho que contratar um arquiteto é uma atitude sã, né? E que vai te trazer muito benefício. Isso não tem dúvida. Eu acho que muito do que está acontecendo hoje é fruto da nossa própria responsabilidade. Enquanto profissionais que se colocam no mercado e sabe aquela história de chega um cliente e fala, faz um desenhinho, ou faz um rabisquinho, tipo, e já dizia o Lúcio Costa, né? Então o arquiteto não rabisca, o arquiteto risca, porque existe intenção naquele risco, né? E aí, o que eu vejo, né? Os próprios profissionais se desvalorizando. Então, não tem conhecimento de administração, de gestão de escritório, de gestão de projeto, de contabilidade, também da parte financeira. E aí, acha que... eu costumo falar para os meus alunos, né? Os alunos de final de curso, que eu continuo dando aula para o final do curso também, e eu falo, olha, o arquiteto, o aluno de arquitetura, ele tem um instinto suicida de abrir um escritório assim que se forma. Porque quando você se forma, você tem um conhecimento técnico, mas você não tem a prática e você não sabe gerenciar uma empresa. Pra você ter uma ideia, no escritório, normalmente, hoje mais, mas geralmente eu atuo como arquiteta no escritório 25% do meu tempo. Os outros 75% eu sou uma gestora, né? Ou de projeto ou do próprio escritório. E isso a faculdade não ensina. Não ensina, né? Então, onde aprender isso? Onde aprender a administrar o próprio escritório de arquitetura? Na prática só? Eu ia falar que pode ser com o Apanhando. eResidence, por exemplo, com o canal. Pode, sim. Mas a gente... eu acho que um caminho, que foi o caminho que eu escolhi, que na época não tinha um canal de arquitetura, né, como eu e Igor temos agora, mas eu fui entrar no escritório do Sérgio Parada, né, que também é minha outra grande referência. Então, quando eu me formei e fui trabalhar no Sérgio 2 semanas depois que eu peguei meu diploma, e fiquei
com o Sérgio por 6 anos. E lá foi minha grande escola, né? Mas eu fui, na verdade, eu aprendi muito a fazer projeto, a gerenciar o projeto. Eu não sabia nada sobre gestão de escritório. E fui fazer curso do Sebrae, de finanças, de contabilidade, de um monte de coisas que a gente realmente não aprende na escola. E não daria para aprender. Eu não responsabilizo a faculdade por isso, porque senão o curso de arquitetura demoraria 10 anos, né? Mas eu acho que tem que correr por fora também, sabe? Você tem que buscar a informação que a faculdade não consegue te entregar, né? Então, assim, o jovem arquiteto se forma e ele quer atuar no mercado. Quer ser autor, quer se colocar, né? Exato. E entrar no mercado que é muito competitivo, que já tem gente que está fazendo isso há muito tempo, né? Então, para você ver, ano passado fez 30 anos que eu entrei na faculdade, né? Então, é bastante tempo que eu estou atuando, que eu estou fazendo arquitetura. Cortar caminho, ou seja, você ir trabalhar com alguém que tem mais experiência, eu acho que é uma baita, né, vantagem. Mas o que acontece, né, voltando ao ponto do nosso mercado? Esse jovem arquiteto entra no mercado que é competitivo, põe os preços muito baixos, né? Então, claro, ele oferece menos do que um arquiteto que tem mais experiência, ok, mas tem que saber colocar isso na balança, assim, sabe? Então, eu já vi situações de colegas fechando uma proposta e aí o cliente chora e ele reduz, tipo, 30% na hora, na negociação, assim. Da onde você tirou esses 30%, sabe? De algum lugar teve que sair. O seu escritório absorve isso, você tinha colocado uma gordura de 30%, então você saber sobre números. Quanto custa o teu trabalho? Quanto custa a tua hora técnica? Quanto custa você não preencher uma prancha toda com desenhos e deixar um desenho boiando? Porque essa quantidade de impressões, alguém vai pagar, né? Então é você conseguir fechar esse ciclo, sabe? Saber de onde saem os números, saber quanto custa cada coisa, e saber gerenciar quem está trabalhando com você, né? E até isso é um ponto importante, que não é trabalhando para você, é trabalhando com você, né? Os arquitetos, a equipe lá de colaboradores do escritório, eles são estudantes e arquitetos, o mesmo respeito, sabe, que eu tenho, porque eles participam de todo o processo, eles entendem o que eles estão fazendo, né? Desde a concepção, desculpa, desde a concepção, eles sabem o que eles estão fazendo, por que eles estão fazendo aquilo. Então, isso é que é muito bacana. E aí, por outro lado, a gente vê profissionais que não têm esse entendimento e aí põe o preço lá embaixo. Uma outra coisa que eu vejo, existe escritórios que têm muitos contratos com pouca gente, né, pouca equipe, uma equipe pequena. Não dá para fazer isso, assim, sabe? A conta não fecha. Ou você vai fazer um projeto superficial, ou se você for se aprofundar, você vai ter que pegar menos contratos, mas você vai ser bem remunerado, né? Você vai ter tempo para o seu cliente, que é, na verdade, o que a gente pratica no escritório, né? Então, no todo, eu prefiro ter menos contratos, mas eu ter tempo para me dedicar ao cliente, porque, afinal de contas, o tempo é um ativo absurdo que a gente tem hoje, né? E eu costumo falar para os meninos lá do escritório, né? Eu falei, a gente não está vendendo projeto, a gente não está vendendo nem obra construída. O que a gente está vendendo de verdade são relacionamentos. É o relacionamento que eu tenho de 25 anos no mercado, com a São Geraldo, com a Bom Tempo, com outros, né, fornecedores que a gente construiu ao longo desses anos e a gente está oferecendo isso para o cliente, né? E claro, para ter essa parceria duradoura, assim, existe uma relação de confiança, né? Vai além de uma relação comercial. Sim, está entrando na sua rede, né? Está entrando, Exatamente. né, no seu campo. E, não, bom, abrindo um parênteses, já que a gente comentou disso, eu acho que é uma informação importante, assim, a gente tem que divulgar, porque, de fato, a academia não ensina a administrar o business. Então, até tem que fazer administração de empresa. Mas aí você iniciou um projeto com o Igor Campos, que é também arquiteto, que tem esse senso mais prático, essas dicas e essa história de mão na massa para arquitetura, que é o projeto que chama In Residence. Como é que está isso? Como é que foi? Como é que está sendo? Então, vou te contar um pouco Como nasceu isso? Como que aconteceu, né? Como que nasceu. Eu comecei a dar aula no IPOG, no Instituto de Pós-Graduação,
E as aulas eram presenciais e o professor é que se desloca, né, nessa pós-graduação. Então eu dei aula no Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste. E aí cada vez e eu dava aula de compatibilização de projetos e de gestão de projeto para profissionais, arquitetos, engenheiros e designers de interiores. Cada vez que eu ia, eu usava para dar aula os exemplos dos nossos projetos. E todo mundo ficava muito impressionado. Assim, nossa, como que você especifica esse material desse jeito? Quem que especifica? Eu, a gente? Mas quem é que faz esses desenhos? Eu, a gente. Mas quem é que desenhou o parafuso? Eu, a gente. Porque esse é o papel do arquiteto, né? E os alunos ficavam muito impressionados com isso. E toda vez que eu chegava de volta em Brasília, eu comentava com o Igor, que à época também dava aula, né? Na faculdade aqui, junto comigo. E eu falava, olha, a gente tem que fazer alguma coisa. Não só porque é uma oportunidade de mercado, mas porque a gente precisa contribuir, sabe? A gente precisa compartilhar o conhecimento que a gente teve o privilégio de adquirir com o Sérgio, né? Porque o Igor também trabalhou com o Sérgio Parado, né? E eu acho que foi uma mudança tão absurda na nossa carreira, isso, que direcionou a gente de tal maneira que é meio a vida da gente antes do Sérgio e depois do Sérgio, sabe? A nossa carreira antes e depois. Então, essa influência do Sérgio na nossa vida é muito grande porque foi um conteúdo de muita qualidade. A gente conta nos dedos os escritórios que produzem arquitetura como era produzido no escritório do Sérgio. Então, não são todas as pessoas que têm essa oportunidade, né? Eu vejo, por exemplo, as minhas meninas, né, no escritório, que estão no meio do curso, no final do curso, a diferença delas para os colegas é uma diferença grande, sabe? Você vê a qualidade do desenho, o pensar que está ali por trás daquele desenho que está representado. Então, eu voltava das cidades e pensava, a gente tem que fazer alguma coisa. Porque foi nessa ocasião que eu descobri, inclusive, que no Norte e no Nordeste, eles não têm o costume de fazer projeto executivo. Eles geralmente constroem com projeto de aprovação na prefeitura. E eu fico pensando, como é que faz orçamento assim? Não faz. Você não tem especificações de louça, metais, revestimentos, você não tem especificação de nada. O Você não tem cliente desenho de resolve esquadria. Uhum. depois? Não é muito louco isso? E pensa no prejuízo para o cliente, para a construtora, para todo mundo, né? O desgaste emocional que isso gera, porque Sim. a chance de dar problema é talvez de 100%, né? E isso me incomodava muito, sabe? Ver que as pessoas muitas vezes tinham vontade de aprender e não tinham o acesso à informação. E aí chegou um momento que eu falei, Igor, vamos fazer um curso de projeto executivo. E a gente sentou para conversar e, na verdade, desenhamos daí uma proposta que conseguisse explicar também sobre gestão de escritório, porque era uma parte muito sensível também, né, de problemas que os arquitetos tinham. Então, aquelas reclamações, as dores comuns, né? O cliente não me paga, o cliente acha que eu sou escravo, o cliente modifica o projeto 200 vezes, e eu assim, mas gente, olha só, o cliente não é um mal necessário, né? O cliente talvez seja a razão da nossa existência, né, profissional. Então tem alguma coisa acontecendo de errado, né? E aí eu comecei, eu explicava isso na aula da pós e eles ficavam, não é possível que seja assim tão simples. Eu, sim, mas você tem um contrato de prestação de serviço, assim, assado, que fala que você não vai fazer, você só vai ter 2 revisões incluídas nesse contrato, a terceira revisão você vai ser remunerado. Coisa simples, assim, sabe? Você tem uma ata de reunião, você faz uma ata de reunião para você ficar resguardado, porque tinha casos de alunos da pós que estavam sofrendo processo, que o cliente é processado porque, olha que loucura, a cliente, São Paulo, a menina sendo processada porque ela fez a entrega toda para o cliente e o cliente, tipo, sumiu com o projeto. E ela não tinha um comprovante de que ela tinha feito a entrega. E o cliente alegando, falou, olha, ela não me entregou nada. Olha isso, assim, sabe? Que são coisas que são muito simples. Profissionais que tinham a conta bancária, pessoa física junto com a pessoa jurídica, Nossa. que achava que arquiteto pode ser MEI. Eu, não, gente, arquiteto não pode ser MEI. É um conhecimento específico, não pode ser MEI. Mas a gente vai pagar muito imposto. Eu, não, você vai pagar mais imposto como pessoa física. Então, assim, coisas que são muito simples, né?
E aí, a gente desenhou o In Residence, né, que tem esse objetivo de ser uma residência em arquitetura, assim como os médicos fazem residência médica, a gente Sim, faz uma residência em arquitetura, né? perfeito. E justamente para dar esse suporte, para falar, olha, você não precisa ter a vida tão caótica, você não precisa deixar de ir na festa de aniversário ou no batismo do seu afilhado porque você está no escritório desenhando até de madrugada, sabe? Você não precisa viver mal de arquitetura. Existe um caminho. Por isso que eu te falo que o próprio arquiteto, ele se desvaloriza. Por Sim, isso que o mercado está assim. sim, ele não sabe como proceder, né? Não sabe. Ele está perdido também, né? Porque ele não tem essa base, que é Exatamente. 75% que você está falando. E olha, eu não sei Da se prática. você sabe dessa informação, mas acho que foi 2017, o Cal fez uma pesquisa, né? O Cal sempre faz umas pesquisas de mercado. E o resultado da pesquisa foi super interessante, mostrando que da população brasileira que já fez obra, né, já mexeu com obra, só 14% contratou um profissional. Nossa, Os outros 86%, tipo, faz com média obra, faz com o Zé da esquina, né, para você ver o tanto que a profissão é desvalorizada. Porque o que acontece muitas vezes? O arquiteto não tem uma escutativa, faz um projeto para ele mesmo e não para o cliente, não tem um alinhamento de orçamento logo no começo, para você começar a tomar boas decisões no início do projeto, e aí faz um projeto que não consegue tirar do papel é frustrante para todo mundo, para né? todo mundo. E o Sim. cliente fala: para que eu vou construir? Vou contratar um profissional que vai me dar dor de cabeça, eu não vou usar o projeto dele, né? E ainda vai me dar prejuízo. Então, é a gente mesmo. Nós somos os autores da situação que está o Essa mercado, sabe? distopia, né? Dessa desvalorização. Que engraçado, né? E eu acho que tem que, assim, os arquitetos que estiverem ouvindo, tem que se alinhar ao que a gente está falando aqui para que não, a coisa não vá por água abaixo, né? Acho que a importância do arquiteto ela tem que ser mais evidente para todo mundo. Para esses 80 e tanto por cento que não contratam os arquitetos, eles têm que entender o papel do arquiteto para além de uma função cosmética, né? Para além de deixar Exatamente. as coisas bonitinhas, não é É, isso, não é essa a função. É também, né, de levar é. beleza, de levar um ambiente equilibrado, harmônico, ok, mas tá além disso, né? Tá além, é uma Muito além. proposta de vida, né? Uma proposta de, né, de enfim. Então eu acredito muito nesse discurso todo, assim. Eu acho que as pessoas têm que aprender isso na faculdade, têm que aprender isso no in residence ou em qualquer lugar. Por último, eu acho que queria saber, assim, para essa conversa também ela vai, mas eu queria saber o que você imagina para essa cidade, o que você imagina para o futuro desse cenário que a gente está falando, o que vai acontecer, na sua opinião, daqui para frente, como você vê Brasília no futuro, como que você se vê, como é que você vê o todo daqui 10 anos, daqui a um tempo. Nossa, são muitas perguntas, né? Difícil, né? Essas são muito. É Um combo, uma um pergunta combo. de futurologia. Vou consultar o horóscopo, o Essa eu meu preciso. tarô. Marcos, eu, a cidade, eu acredito que a gente, não sei se daqui a 10 anos, mas talvez mais, mas eu acho que vai chegar um momento que a gente vai começar a resgatar algumas coisas que são importantes, né? Para o nosso patrimônio, de modo geral. Não pensando no patrimônio como algo que deva ficar engessado, mas algo que acompanhe a vida, né, as experiências da própria cidade, mas algumas questões que são essenciais, como história, né, de quem você é. Você só sabe para onde você quer ir se você souber de onde você veio, né? Por que eu estou aqui hoje, né? Então, por exemplo, fica a minha crítica, inclusive, às tesourinhas, que foram reformadas por uma questão técnica necessária, claro, mas cadê a cerâmica, né, da terracota que existia? Isso muda a percepção que a gente tem do espaço. Os meus filhos, por exemplo, depois que as tesourinhas começaram a ser reformadas e abertas, eles falam: o que aconteceu aqui? Eles aumentaram o pé direito aqui? Ficou mais alto? Eu falei: não, é porque mudou a cor. Aí eles: nossa, é mesmo, né? Como ficou diferente? Porque muda a percepção que a gente tem do espaço, porque muda a profundidade, né? Muda a relação, claro, não a relação física, mas muda a percepção. Então, eu acho que a gente vai começar a ter alguns resgates
nesse sentido, assim, sabe? Um resgate de, por exemplo, o posto do Lelé, que, coitado, né? Ele está totalmente desconfigurado. E eu acho que vai ter um movimento disso, nesse sentido, sabe? De, gente, peraí, a cidade vai crescer, a gente precisa de metrô, cortando a cidade toda, claro, mas algumas coisas precisam ser preservadas como, não só como história, mas porque isso é a gente, é a nossa expressão, é quem a É o gente nosso é. coletivo. Exato, e são as nossas raízes, né? Do movimento modernista, do porquê desse movimento modernista. O que a gente tem que preservar é o nosso lifestyle, né? Que o Lúcio imaginava do menino, da mãe gritando lá, né? Menino, vem almoçar, sobe para tomar banho. Mas isso é o que a gente tem que preservar. Então, essas percepções, essas delicadezas, eu acho que vai ter um resgate, sim. Você é otimista em relação a isso. Eu sou. Na verdade, sou otimista em tudo na minha vida, assim. Eu acredito Eu não nisso. tenho opinião nisso, sabia? Eu também sou uma pessoa otimista, mas eu vejo cada coisa, tipo das tesourinhas É, mesmo, né? Que a gente fica triste, né? desgostoso, né? Fica assim, né? Mas a gente tem que. Mas eu acho que sim, sabe? Eu acho que sim, até porque a gente tem um modo de viver muito único, né, em Brasília. Essa quantidade de vegetação, que a gente é rodeado, né? Você contar os seus anos pelas flores de ipê, assim, é maravilhoso isso, né? Não é em qualquer lugar que isso acontece, né? Então, eu acredito que isso vai cada vez mais sensibilizar as pessoas. Eu acredito nisso, tá? E também acredito que, tendo mais acesso à informação, a boa informação também pode chegar a mais pessoas, né? Até isso que a gente está fazendo, né? De, olha, gente, você não precisa ter estudo de contrato, pega menos contrato, se aprofunda nesse projeto, pensa na estrutura, pensa nas instalações, pensa que o arquiteto é um maestro disso tudo, que a gente que vai coordenar toda essa sinfonia, assim, sabe? Então, é, esse entendimento do papel profissional, sabe? Pode ser que seja uma grande ilusão minha, né? Que eu seja poliana demais, assim. Mas eu acredito que isso realmente faz sentido, sabe? Para o que eu tenho visto. Eu tenho tido mais clientes sensíveis a essas questões, sabe? De conversar sobre essa É, poesia da arquitetura, né? Que bom. entendem que a gente está com uma obra agora maravilhosa de estrutura de madeira, né? De madeira laminada colada. Até te convido assim que começar a subir, eu vou te convidar para você ir lá Na ver. hora. E o cliente entendeu, sabe, essa questão da madeira, do acolhimento, né, porque é a cor, é o material, é a temperatura, e a própria linguagem é a estrutura da casa, sabe? Então, eu tenho tido mais clientes assim, sensíveis a essas questões. Então, eu acho que é isso que me faz acreditar que o futuro vai ser bom, né? Legal. Eu fico até com água na boca, assim, porque quero que vá para esse caminho mesmo. E eu acho que no nosso papel, me incluo nisso também, é da gente aumentar o número de mensagens que a gente possa mandar para sensibilizar essas pessoas da importância do papel do arquiteto, né, e da boa arquitetura e da preservação de uma boa arquitetura nessa cidade, né? Então acho que a gente tem que ir lá cutucar o poder público. É a gente que tem que fazer, né? Eu sei Exatamente. que muita gente gritou, muita gente falou, muita gente ativa se mexeu e a gente não conseguiu ainda assim ter as cerâmicas postas de volta. Ah, porque o fornecedor não faz mais. Ah, porque não saiu de linha. Gente, que faça. É muita cerâmica, dá para fazer tudo novo. Enfim, Você acabou de me dar uma ideia. não é? Depois eu vou conversar com alguém. É boa. É isso. Então, assim, a gente tem que cutucar o poder público porque está nas nossas mãos. Né? A gente não pode só reclamar. Eu acho que tem muita gente reclamando em Brasília também. E está na hora da gente sujar a mão mesmo e, né, e mexer e defender o que é importante para a gente. Mas, enfim, queria te agradecer de novo. Gostaria de ficar muito mais tempo conversando. A gente tem muito mais para se atualizar. Mas te agradecer por estar aqui com a gente e ver que as coisas, que existe um cenário otimista aí para frente, existe uma possibilidade boa de futuro. Isso me anima muito. Eu que agradeço, Marcos. Foi ótimo. Eu estava com saudade dessas Também. conversas boas Bom demais. e sempre, otimismo, sempre, né? Obrigado. Bom demais. Muito bom. Obrigado, senhor. Eu que agradeço.